Olá, de volta para mais um Meon Entrevista. Hoje a gente vai falar de política, de esporte, de educação. Vai ser um bate-papo bem proveitoso. Estou recebendo aqui nos estúdios Renato Santiago, ex-jogador de futebol, vereador na cidade de São José dos Campos, já no seu segundo mandato, ele que está no União Brasil. Tudo bem? Atacante, centroavante, vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado, Reinaldo, é um prazer estar aqui, receber o convite do MEON para participar desse bate-papo e vamos falar de política, de esporte, de educação, que são temas que eu adoro e principalmente podendo devolver para a cidade tudo aquilo que ela me proporcionou. Eu imagino assim, né, tomando por base os últimos times do São José, que o Renato Santiago foi talvez o último ídolo do São José, o último jogador que as pessoas realmente lembram, né? Olha, é o Renato Santiago, é do centroavante, é do goleador, porque de lá para cá, não faz tanto tempo assim, mas não teve mais assim um grande ídolo, né? Você sente esse peso também? Ó, carrega isso com você ou não? Sim, carrego e com muito orgulho, né? Ser ídolo de uma torcida tão exigente quanto a do São José não é fácil. Você vê que são poucos na história, né? A gente vem de Tião Marino, Edinho, Tony e depois comigo. Para mim é um motivo de grande orgulho. Eu ainda quando eu vou aos jogos no estádio, eu sinto o carinho que as pessoas têm comigo, né? Por tudo aquilo que eu fiz pelo clube. Foram 6 anos dentro de campo. Eu fui artilheiro do time em todos os campeonatos que eu disputei pelo São José, bati o recorde de gols no estádio. Então, acho que fiz bem o trabalho como atleta vestindo a camisa, honrei a camisa do São José. No São José foram quantos anos? Foram 6 temporadas, porque o São José não tinha o calendário para o ano inteiro. Então, sim, jogava o primeiro semestre, e aí no segundo semestre disputava o brasileiro por outra equipe. Em alguns anos eu fiquei o ano inteiro, quando disputou a Copa Paulista, mas foram 6 competições e eu fui artilheiro da equipe em todas elas. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho, né, da história do Renato, porque ele começou a jogar, depois parou, foi fazer faculdade, depois voltou a ser jogador de futebol, né? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Você é de onde? Então, eu sou mineiro, de Juiz de Fora, né? Saí de casa com 14 anos para viver o sonho de ser um jogador de futebol profissional, fui pro Fluminense. Juiz de Fora é Minas, mas é muito próximo do Rio, né? Tem toda a influência do Rio ali. E meu pai tricolor, né? Me levou para fazer teste no Fluminense, eu passei, fui aprovado, fiquei lá por 4, quase 5 anos, mas o Fluminense teve uma crise muito grande em 97, 98, 96, 97, 98. Ele foi rebaixado para a Série A, teve uma virada de mesa, voltou, jogou a Série A de novo, foi rebaixado de novo para a Série B, jogou a Série B, foi rebaixado para a Série C. Né? E aí, nesse último rebaixamento, nós não tínhamos estrutura nenhuma, o clube estava devassado, né? E eu fui de férias no final do ano para Juiz de Fora, minha terra natal, e fiz o vestibular na Universidade Federal. E aí eu passei. E aí ficou o grande dilema. Eu volto a jogar ou eu faço a universidade? E aí eu preferi cursar Educação Física na Federal, que era uma grande oportunidade que eu tinha. Fiz os 4 anos da minha graduação, me formei. Só que aí depois de formado, o mercado também de Educação Física lá em Juiz de Fora é um mercado muito difícil. Né? E eu tive a oportunidade de voltar a jogar com 22 anos, o que é muito difícil hoje em dia. Né? Então, na verdade, eu me profissionalizei com 22 anos. Quer dizer, você foi de 14 a 18, parou? De 14 parei, fiquei 4 anos parado mesmo, não tinha expectativa. Voltei com 22, joguei 15 anos profissionalmente. Mas jogava na faculdade ou não, para não parar? Jogava, mas assim, só brincadeira. Não tinha, nós tivemos os jogos universitários, nós fomos bicampeões universitários lá, mas não tinha treinamento, a gente reunia para os jogos e como se fosse futebol amador de final de semana, né? Mas aí tive essa oportunidade, profissionalizou no Tupi, no time de Juiz de Fora, né? E aí fui para o América Mineiro, tive um destaque, fui para o América Mineiro já na Série A do Brasileiro, e aí fiquei 3 anos consecutivos na Série A, América Mineiro, Figueirense e Juventude, e aí eu tive uma oportunidade fora do país, na África, na Tunísia, um país do norte da África, ali no pezinho da Itália, né? Quase na divisa, o mar Mediterrâneo, divisa com a Europa, e aí eu fui para lá, fiquei 1 ano, depois voltei, aí joguei alguns campeonatos de Série B, e aí volto para São José para fazer a parte final da minha carreira.
Legal, e foi um prazer grande, né, você ter voltado para São José. Eu me lembro que você encerrou a carreira em São José. Sim, né? encerrei aqui. Né? Acho que na última temporada foi até interessante, né, quando foi o seu retorno, né? O São José precisava muito de você. Inclusive. Sim, na verdade eu volto em 2008, né, aí jogo 2008, 2009, aí sou emprestado para o Guaratinguetá, disputo o Brasileiro lá, tivemos acesso na Série C do Brasileiro, aí volto em 2010, fico 2011, saio, volto em 2012, fico 12, 13 e encerro final de 2013 para 2014. Aquela coisa, na hora do aperto chama o Renato Santiago. É verdade. Mais ou menos por aí. Tem uma história curiosa que no último ano que eu joguei, o São José não vinha bem, né? E nós precisávamos ganhar o último jogo, que era o jogo para livrar o time do rebaixamento. Esse ano foi um ano muito, muito ruim para nós. Os outros anos todos nós brigamos para subir. Esse ano foi um ano ruim. E a gente precisava ganhar o jogo e eu fiz o gol aos 45 minutos, no final 1-0 pra gente. Foi meu último jogo e meu último gol, tanto no São José quanto no Matos Pereira. Olha só, que uma história bacana para fechar com chave de ouro, né? Sim, não, fechou com chave de ouro. Tinha que ser, né? E aí o Renato, mais para frente, entra para a política, né? Sim. Você foi convidado, antes de ser candidato a vereador, pelo ex-prefeito Felício, para trabalhar na equipe dele, né? Sim. Fala um pouquinho desse momento. Quando eu encerro a carreira em 2014, a Igreja da Cidade estava organizando a montagem do Colégio Inspire, que iniciaria naquele ano. E eu fui convidado para coordenar a área, já tinha formado, para coordenar a área de esportes. E eu criei um projeto lá de contraturno, mas utilizar o esporte como ferramenta educacional, né? Mais a formação do cidadão do que do atleta. Logicamente, se surgisse um atleta ali, nós direcionaríamos para uma outra equipe, um outro projeto, como o atleta cidadão aqui da cidade. Sim. E o Felício, né, candidato à época, 2016, foi lá conhecer o projeto, gostou, e ele brincou comigo, dá para fazer nas escolas da prefeitura? Eu falei, se o senhor for prefeito e quiser, acho que dá. Ele falou, então, se eu ganhar, eu vou te convidar. O Anderson seria o secretário de governança, né? No futuro, o Anderson também estava, e eles ganharam a eleição e me convidaram, né? Eu me senti muito honrado, e ele criou um departamento dentro da Secretaria de Educação para criar um projeto parecido com aquele que nós tínhamos numa escola privada, e assim foi feito, foi um sucesso. O projeto chama Escola Ativa, que eu, depois, sendo vereador, criei, é uma lei municipal agora, o projeto é uma lei hoje, né? Eu fiquei 4 anos na Secretaria de Educação como diretor, criei esse projeto em 50 escolas da prefeitura, com mais de 5.600 alunos participando diariamente das atividades. E não tenho dúvida que esse projeto me ajudou no próximo passo. E aí o próximo passo foi ser candidato a vereador, né? Teve resistência, assim, por parte do próprio Renato? Não, vamos lá, vamos encarar, vamos eu, sinceramente, eu tive muita resistência pessoal mesmo, porque eu nunca tinha vivido no meio político, né? E sempre falo isso, não tenho vergonha nenhuma de falar, que é o mesmo sentimento que muitas pessoas têm, que é o preconceito em relação à classe política. Eu falava de política, eu falava, não, só tem bandido, só tem corrupção, só coisa errada, só desmando. E na verdade não é isso, né? Mas eu fui aprender isso estando lá dentro. E aí eu vi que realmente existem muitas, na verdade a grande maioria, e infelizmente os casos que acontecem de corrupção, os desmandos, eles são minoria, só que as notícias, elas ganham uma proporção gigantesca e acaba, né, manchando toda a classe política, todos aqueles que estão envolvidos. Mas eu fui vencido pelo Felício e pelo Anderson. Eles falaram, não, Renato, tem muita gente do bem, tem muita gente boa, a gente quer fazer um projeto, você vai gostar, pode confiar. E aí eu acreditei, né, não me arrependo, fui candidato em 2020, 3.900 votos, fiz o meu primeiro mandato de 4 anos e fui reeleito agora com 6.051 votos. Praticamente dobrou. Praticamente dobrei a votação, graças a Deus. Fruto de muito trabalho. Primeira vez com quase 4.000, realmente não é para qualquer um. Sim, né? Foi. Como é que você sentiu a rua? Até, né, nas duas campanhas, né? As pessoas te viam mais pelo lado do profissional do futebol mesmo, ou do professor de educação física, como é que era isso? Então, as pessoas me reconheciam muito como atleta, né? Porque a minha passagem pelo São José, ela teve muita repercussão. E as pessoas me conheciam como Santiago, o artilheiro. A grande maioria não sabia nem que eu era formado, que eu tinha essa formação, essa graduação, e que eu estava fazendo esse trabalho na Secretaria de Educação. E aí foi um processo de
conseguir divulgar e ampliar isso, porque as pessoas não votariam em mim somente por ter sido um atleta, né? Nós temos exemplos aí de grandes jogadores, ídolos muito maiores do que eu, que foram candidatos e não se elegeram, né? O Marcelinho, o Carioca, o ídolo do Corinthians e não ganhou a eleição, Popó, o Dinei, Vampeta, todos esses foram candidatos e não se elegeram. Então eu precisava mostrar esse meu lado gestor e a formação que eu tinha para poder ajudar. Eu não queria ser simplesmente um jogador de futebol dentro da política, né? E eu mostrei. Aí parecia que você seria um aproveitador, né? Justamente. Aproveitando para. E o que eu acho que acontece em alguns momentos, né? As pessoas, ela tem uma repercussão na mídia e ela quer entrar na política para ter benefício próprio, e isso nunca foi o meu caso. Eu queria realmente mostrar o que eu poderia fazer e as propostas que eu tinha. E eu consegui, as redes sociais me ajudaram muito, né? Porque hoje é uma ferramenta gigantesca de divulgação, né? E as pessoas começaram a ver o trabalho. Era um projeto de mais de 5.600 alunos, né, diariamente. E foi um projeto que deu muito resultado. Houve uma pesquisa na Secretaria de Educação e 98% dos pais aprovavam o projeto. Então, isso, sem dúvida alguma, me deu uma alavancada, né, nesse processo eleitoral. Não tenho dúvida que muita gente votou em mim por conta da minha passagem como atleta, né? Mas também essa parte de gestor dentro da Secretaria de Educação ajudou muito, sem dúvida alguma. Levar esse conteúdo realmente faz toda a diferença, né? Agora, como é que foi para você tomar posse no primeiro mandato, chegar e entrar na Câmara com tudo aquilo diferente para você até então, né? Apesar de já estar participando do governo do Felício, né? Mas é uma outra situação. Né? Não, é uma outra realidade. Foi uma outra casa, assustou ou não? Como é que foi? Não, acho que... Chegar lá dentro. Porque você chega, né, pela primeira vez e tem, a gente chama de raposas, né? Tem os caras mais antigos. E eu ia falar isso agora. Quem vive no meio do futebol está preparado para qualquer coisa. É impressionante, porque eu joguei em 10 equipes profissionais, né, com pessoas de todas as classes sociais, né, de estados diferentes, de culturas diferentes, e é um meio extremamente difícil, um meio competitivo, muitas vezes traiçoeiro, né, tão quanto a política, às vezes, né, e quando eu entrei, eu soube lidar muito bem, né, com as raposas, que aqui em São José são poucas. Mas graças a Deus, do campo depois, né? Sim, acho que sem dúvida conseguir fazer essa relação pessoal, né, e saber separar os ambientes, separar as coligações que você vai fazer, isso é muito importante. Eu acho que essa relação do futebol ela me ajudou muito. É um poder completamente diferente do que eu estava, né? O legislativo para o executivo é muito diferente. Porque no legislativo nós temos que aprovar projetos, conversar com outros vereadores, né, conversar com a prefeitura, conversar com a comunidade. Quando eu estava na Secretaria de Educação, a gente tinha o poder da caneta. Eu quero fazer, eu vou fazer. Dentro do legislativo, não. Você tem que articular, você tem que mostrar qual o objetivo daquele projeto de lei, quem vai ser beneficiado, quem não, o que está trazendo de bom para a cidade, para que você consiga aprovar um projeto, fazer uma indicação ou trazer um benefício para a cidade. Então, é muito distinto uma atividade da outra. E no primeiro mandato tem alguma marca assim que você fala, pô, essa marca acabou me ajudando na reeleição? Porque sempre tem alguma coisa que você carrega para lá na frente conseguir a reeleição, e foi o teu caso, né? O que você acha? Eu acredito que foram os projetos de lei que eu consegui aprovar, né? E por estar na cidade inteira, eu sempre disse isso na minha primeira reunião de bancada com os vereadores da base à época. Eu falei, porque o que acontece? Existe o bairrismo, né, dos vereadores. Muitos vereadores, eles têm o seu nicho, o seu bairro ou a sua atividade, e eles são fechados naquilo ali. Eu não tinha. Eu era um mineirinho que veio para São José, morava aqui no Jardim das Indústrias, mas não nascia ali. Então, eu conhecia gente da cidade inteira, a cidade inteira me conhecia por conta do futebol, e eu tive votos em todas as sessões eleitorais da cidade. Então, seria muito injusto eu legislar ou trabalhar por uma localidade só ou por um nicho só que seja o esporte. Então, eu caminhei por todos os bairros, por todas as regiões, no esporte, na segurança, na saúde, na educação muito. Então, eu acho que isso me ajudou. Eu tive alguns projetos que tiveram
grande repercussão. Um deles foi o antifluxo, né, que aquelas placas do antifluxo que proibiam as aglomerações clandestinas, principalmente quando nós assumimos, nós estávamos no meio da pandemia e aquilo era uma área de infestação, né, do Covid gigantesca, e eu criei essa lei, esse problema resolveu. À época, criei o projeto da Parada Segura dos motoboys, criei o projeto Escola Ativa, que é esse projeto que eu criei na educação, eu tornei ele lei, então ele não é um projeto de um mandato, de um prefeito. Agora, qualquer prefeito que vier de qualquer partido, esse projeto ele se perpetuou junto com o Atleta Cidadão. Voltei com os Jogos Escolares, né, que são as Olimpíadas Escolares, envolvendo todas as escolas municipais, o projeto de proteção às mulheres vítimas de violência, é um projeto meu, o projeto DDD 012 Saúde, é um projeto meu, não sei se o senhor lembra. As pessoas recebiam as ligações em casa para confirmação de consultas, exames, cirurgias, de um call center que a prefeitura contratou. Só que esse call center ligava de números 013, 014, 011, 015. A pessoa não entendia. A pessoa não entendia. A pessoa via a DDD diferença, opa, ou é cobrança ou é alguém oferecendo alguma coisa. Né? E aí eu criei esse projeto que ele obrigatoriamente, a prefeitura obrigatoriamente teria que exigir do call center que fizesse a ligação através do DDD 012. Isso diminuiu em 82% o número de perdas de consultas, exames e cirurgias. Então, foram alguns dos projetos, tem outros assim, que eu poderia lembrar, mas que foi uma marca, né, de diversas áreas. Aquilo que você falou, no teve da segurança, teve educação, teve saúde. Não foi apenas um nicho. Eu acho que isso foi determinante para o meu crescimento para a reeleição. Tá, você, no primeiro mandato, qual partido que era? Eu fui eleito pelo PSDB, né, e na eleição, na janela, né, de 2024, eu fiz a migração para a União Brasil. E os dois iam estar unidos agora também, né? Sim, está havendo existe um processo, né, ou de federação ou de fusão. Está sendo discutido. No teu caso, né? Isso é lá em. Os dois. Eu voltaria para o mesmo partido, né? Mas isso está sendo discutido lá em Brasília. A gente ainda não tem muita definição do que vai acontecer aqui. Tá. E você tá na base do prefeito hoje? Sim, hoje faço parte da base do prefeito, né? Reconheço. Não é que eu fui oposição ao prefeito, mas eu apoiei outro candidato a prefeito, que foi o Dr. Elton, porque era o candidato do União Brasil, mas nunca fiz oposição velada ao Anderson, né? Fazia as minhas críticas, como faço hoje, inclusive, que é o meu papel de fiscalizar e exigir os melhores serviços, mas eu reconheço e sempre reconheci em todas as minhas entrevistas a competência do Anderson, o trabalho que ele desenvolve. Ele é um cara fantástico e conhece a cidade como ninguém. É impressionante. Quem fala Secretaria de Mobilidade, um problema lá no Novo Horizonte. Impressionante. Ele sabe de tudo. Eu entrevistei a Sheila, né? A primeira dama aqui, uma grande amiga. Ela falou a maneira como ele trabalha, né? A dinâmica que ele utiliza. Ele é incrível. E a Sheila sofre, porque ele é 24 horas. Conhece a cidade ligado, mesmo, conhece como ninguém. Mão. É impressionante, né? E conhece a cidade e os problemas da cidade. Se você falar da área da saúde, o problema do galo branco, ele sabe. Se você falar do problema do recapeamento do jardim, é impressionante. Ele tem uma cabeça e uma memória que poucos têm. Você tem assim, uma grande ligação com deputados estaduais, federais, para trazer recursos para a cidade? Como é que você faz esse trâmite aí? Sim, eu tenho um querido amigo, que é o deputado, não é do meu partido, é do Podemos, Rodrigo Gambale, um querido, um grande parceiro, trouxe recursos, destinou agora 1 milhão em emendas para que nós pudéssemos ajudar a prefeitura na área de construção e no custeio de diversas atividades, e estadual hoje é diretamente ligado a ninguém, né? E estou pensando nesse processo eleitoral que vai acontecer ano que vem. E aí você pode pensar em ser candidato a deputado, enfim, né? Não é a minha... Eu conversei com uma pessoa em São José, não vou falar, mas é ligado a partido, e falou que tem muitos vereadores pensando em sair como deputado. Ele falou, mas é muita gente. Mas e aí, vamos falar do Renato Santiago. Nós temos alguns pensa isso ou não? Nós temos alguns declarados ali que já assumiram que serão candidatos. Eu, nesse momento, não.
né? Não tenho pretensão para a próxima eleição. Eu tenho no futuro, né? Não sei quando, mas eu penso no Poder Executivo. Eu acho que eu tenho um pouco do perfil do Executivo também. Só que isso são, talvez não seja na próxima eleição, né? Nós temos pessoas que podem suceder ao Anderson, mas no futuro, quem sabe, se houver oportunidade, né? E eu também estou estudando para isso, estou fazendo uma pós-graduação em gestão pública. Não quero chegar lá pelo Renato atleta ou pelo Renato vereador. Sim. Quero chegar por competência, por bons projetos e por tentar fazer o melhor pela cidade. Mas se fosse para mudar hoje de vereador para alguma coisa, eu mudaria para o Executivo, que pode não ser na próxima eleição já, mas quem sabe num futuro ainda um pouquinho distante. Então posso colocar com uma manchete aqui que Renato Santiago quer ser prefeito de São José. Não na próxima, talvez nas próximas. Mas pode ser na próxima, né? Porque ainda tem tempo, né? Depende, mas acho que nós temos o bons... O Anderson está no primeiro ano do mandato, tem mais 3 aí para ele indicar alguém. Mas eu acho que nós temos bons nomes para a sucessão dele, temos bons secretários que podem se tornar prefeito. Vamos pensar. Pensar um pouquinho. Vamos pensar. Não vai arrumar confusão agora. De jeito nenhum. Sou amigo de todos que querem ser e não estou me colocando como nome. E como é que você vê hoje o quadro geral, o estado de São Paulo, Brasil? A gente enfrenta essa questão aí, né, dos Estados Unidos. Enfim. Sim. Isso chega até vocês, as pessoas encontram e terá uma certa preocupação, né? Como assim você encara tudo isso? Então, muita gente não tem muita informação do que está acontecendo, né? E nós, como vereadores, acabamos sendo referência para essas pessoas. Então, elas vêm perguntar sobre o tarifácio, vai ser 50% mesmo? O que vai acontecer? Começa quando? Por que isso está acontecendo? Eu acredito que é uma questão política, é uma briga política, né? Os extremos, o Trump assumindo claramente uma postura de apoio ao Bolsonaro, à direita brasileira, e em retaliação a esquerda que hoje comanda o país, com Lula, com os parceiros, com os ministros do superior. Então, é um problema gigantesco que nós vamos enfrentar, né? Já estamos enfrentando, porque as pessoas ficam muito inseguras, né? E as pessoas param de investir. Construção civil está começando a diminuir investimento, né? Os setores do varejo estão começando a diminuir o número de vendas. As pessoas não sabem o que vai acontecer. Então as pessoas começam a reter, a segurar para se garantir caso haja algum problema maior no país. Então a gente fica, nós aqui também, né, não temos tanta informação quanto se tem lá dentro do governo federal, mas a gente tem muita preocupação com o futuro do país. O estado, São Paulo, ele é um país à parte, né? Uma potência, é o estado mais rico, é o maior estado da federação, e quando a crise chega aqui, ela já está muito pior nos outros estados, né? Então nós acabamos sendo os últimos a sofrer, mas nós temos preocupação também, porque São Paulo também é um dos estados que mais importa, que mais exporta, e a gente tem muita preocupação, mas Tarcísio, eu acho que faz um grande trabalho. Feliz está do lado, a gente sempre está junto. Feliz conversa conosco, fala da inteligência do Tarcísio, né? E aqui no município nós temos a prefeitura muito bem encaminhada, com uma aceitação, com mais de 80% de aprovação. Então nós estamos bem, mas a gente ainda não tem certeza do que virá e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu ia perguntar se você realmente está gostando de todo esse contexto político, nem preciso mais, né? Para quem quer ser prefeito da cidade, quer dizer, o bichinho já tocou em você ali, né? Eu gosto muito, eu leio muito, estudo bastante, né? Isso que é importante, né? Sim, eu leio muito, gosto de me inteirar sobre todos os assuntos. Mas esse assunto para prefeito, eu nem ia tocar no assunto. Você foi o primeiro a me tirar essa fala, né? E foi muito espontâneo também, mas assim. Porque as pessoas possam entender. Sim, mas não é o. Faz parte da. Sim. Talvez seja um sonho de trabalhar pela cidade numa área que a gente possa fazer ainda mais. Então, mas não é para agora. Não, acho que quero estudar primeiro, quero me planejar.
Quero realmente construir um projeto para a cidade. Sim, vai ser depois. Demora um pouquinho. Vai ser depois. Entendi, vai ser depois. Não vai ser agora, na próxima, né? E como é que é o Renato Santiago fora da política? Como é que você vive? Vai para Minas, gosta da culinária mineira? Gosto. Sou um cara muito caseiro, apaixonado pela minha família, minha esposa Patrícia, meus filhos Raí e Rafaela, muitos amigos, gosto de jogar o meu futebolzinho, gosto de ir na igreja, sou cristão. Sou um cara muito simples, de fácil trato, né? Muitas amizades, extrovertido. Quem trabalha comigo sabe, eu brinco o dia inteiro, gosto de deixar o ambiente leve, né? Quando é sério, é sério. O trabalho não precisa ser pesado para ser correto. Exato. Né? Quando precisa ser um pouquinho mais duro, a gente mas eu gosto de estar brincando o tempo inteiro, tá deixando o ambiente leve, porque eu acho que a gente produz muito mais quando a gente está num ambiente saudável. E seu filho chama Raí? Chama Raí. Olha só. Chama Raí. É por causa do Raí ou não? É por causa do Raí. Eu, quando atleta, eu gostava muito do estilo de jogo do Raí, um cara inteligente, diferente, um cara alto, uma postura diferente. E o meu filho está seguindo os passos. Está no Sub-17 do São José, é muito alto, até mais alto que eu, já está com 1,87 m. Então a médica diz que ele vai chegar a 1,95 m. Atacante? Não, meio campo. Meio campo, tem muito potencial, cresceu demais. Eu sempre fui um garoto tardio. Né? Eu demorei para crescer e demorei para encorpar. E ele me puxou nisso. Agora, com 16 anos, que ele cresceu. Então, ele perdia muito na força, na velocidade, mas tinha muita técnica. E agora ele está crescendo, está ficando mais forte, ele está começando a aparecer mais. Então, ó, mas, marca aí, quem sabe? Hein? 17 Raí anos, Santiago. Raí Santiago já está jogando no Sub-17 de São José, tem 16 anos. Sub-17 do São José. E a menina? A menina Rafaela, de 13 anos, faz 14, também? joga vôlei. Joga vôlei. Né? Alta também, briga, tem a perna da Gisele Bündchen, que é mais perna do que tronco. Né? Eu brinco muito com a Rafaela, adoro esporte. Eu acho que o esporte, Reinaldo, é uma ferramenta para a gente trazer valores para as nossas crianças, para a nossa juventude. No esporte, você aprende a ganhar e a perder, você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a se superar, você aprende a ter disciplina, você aprende a ter resiliência. E todos esses valores você leva para qualquer profissão que você for seguir, né, na sua vida em geral. Então, eu sou um apaixonado pelo esporte na formação do cidadão. E meus filhos, né, não poderiam. Por isso que eu estava incentivando um pouquinho a Sabrina ali também. A Sabrina trabalha com a gente aqui e gosta muito do vôlei, né? Líquido no vôlei. Tem que incentivar realmente, isso é bacana. Renato, mais alguma coisa que você queria falar? Fique à vontade, a câmera aí é tua. Só. Bate-papo muito bacana e assim, um prazer. Tem um papo bom, passa rápido, né? Você conversado, né? Não. A gente só assistia pela televisão, via os jogos no estádio, mas bater um papo pessoalmente sempre é muito bom. O prazer foi meu, obrigado pelo convite, parabéns ao Meon pelo trabalho que ele desenvolve na cidade, né? Informações de verdade, né? Sem fake news, sem sensacionalismo. Eu acompanho o trabalho de vocês, então parabéns pelo trabalho. Me sinto honrado mais uma vez pelo convite, estou sempre à disposição e deixar o recado que eu sou um apaixonado por São José dos Campos, né? Gosto muito de trabalhar para a cidade. Sempre que eu estiver próximo de vocês, muita gente que às vezes as pessoas falam que eu tenho a cara um pouquinho fechada, né? Mas eu sou um cara extremamente brincalhão. Quando as pessoas estiverem perto, podem chegar, pode conversar, pode brincar, pode pedir, pode solicitar, pode reclamar, porque a gente junta todas essas informações e tenta representar as pessoas da melhor forma possível, tentando fazer uma cidade melhor. Acho que esse é o objetivo. E a minha forma de devolver para a cidade tudo que ela fez por mim, hoje, é dentro da política, tentando construir uma São José dos Campos melhor. Perfeito. Só para finalizar, você chegou a jogar contra o Raí ou não? É da mesma época? O Raí... Joguei contra, quando ele estava no São Paulo. O Raí é mais velho que eu. Joguei no final da carreira, quando ele volta em... Cadê os São Paulinos? Em 2000. Dizer aí? Então, mas ele ficou até 2001, né? Quem gritou aí? Em 2001 eu estava no Figueirense, nós jogamos contra ele, e aí foi uma história que você me lembra. Foi no Morumbi esse jogo, Figueirense e São Paulo, e eu entrei em campo, cara, e eu fiquei olhando pro Raí, fiquei assim,
Falei, cara, pô, e eu fiquei muito tempo parado. Né? Eu tinha voltado a jogar, eu não tinha expectativa mais nenhuma de jogar profissionalmente. E aí o cara tá E eu lá. falei, cara, tô do lado do cara. O cara foi tetracampeão do mundo há 6 anos atrás. Até eu falei, opa, começou o jogo já. Tem que esquecer o raio lá. Se tiver uma dividida aqui, eu vou pegar a canela dele. Mas foi uma sensação diferente. Assim. No final do jogo, eu tentei trocar a camisa com ele. Né? Mas não consegui, troquei com. Acho que foi com França na época. Acho que foi com França o Luiz Fabiano. Não lembro, com o Luiz Fabiano eu troquei num outro jogo. Mas não lembro nesse. E eu fiquei assim, falei, pô, tô do lado do Raí, cara. Nossa, que coisa, legal. História de louco, né? E Clássico do Vale? Taubaté também? Então, eu tenho uma história. Eu joguei no Taubaté. Né? Eu joguei nos 4 principais clubes. Eu joguei no São José, no Taubaté, no Guaratinguetá e no Joseense. Quando eu fui pro Taubaté, 2005, 2006... o São José estava na 3, então nós não jogamos contra, graças a Deus. E 2008, quando eu volto para o São José, os dois, eu fui ídolo no Taubaté também. Eu fui artilheiro dos 2 campeonatos paulistas lá. E aí, em 2008, aconteceu um problema. Os 2 times da mesma divisão e os 2 queriam me contratar. E aí eu escolho voltar para o São José. Pelo carinho que eu tinha pela cidade, pelo clube. E aí Taubaté nunca mais me aceitou. E quando eu vou lá é só xingamento. Né? Mas eu decidi voltar para o São José. Joguei 2 jogos pelo São José contra o Taubaté. Ganhei um, empatei outro. Graças a Deus nunca perdi para o Taubaté. Não, mas isso aí faz parte do futebol. Faz parte. Renato, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Com você. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Conversei com o Renato Santiago, vereador pelo União Brasil em São José dos Campos, aqui no nosso Meon Entrevista. Aproveite, né? Pegue o link da nosso bate-papo, compartilhe aí com seus amigos, para todo mundo conhecer um pouco mais a história do Renato Santiago. Grande abraço e até a nossa próxima entrevista.